A vitória do Fluminense hoje aqui no Maracanã não veio e eu tenho a impressão de que houve uma desconexão entre o que a torcida esperava, a torcida pensava, a gente calculava e o que o Fluminense estava disposto a fazer dentro de campo. O Fluminense não entrou para empatar contra o Flamengo, isso é bem evidente, o Fluminense tentou vencer o jogo, mas esbarrou na sua incapacidade de vencer os jogos, incapacidade de fazer gols. Não é à toa que o Fluminense chegue ao seu 9º jogo no Campeonato Carioca, tendo feito gols com bola rolando apenas em Portuguesa e Vasco. Não é à toa que o Fluminense chegue, e Boa Vista, perdão, em apenas 3 desses 9 jogos, sendo que 2 são times pequenos. Não é à toa que o Fluminense tenha passado em branco, não tenha conseguido criar uma chance de gol efetiva, fazer um gol efetivo de bola rolando em Sampaio Corrêa, em Maricá, em Madureira, em times que estão na parte de baixo da tabela, ou mesmo os que estão na parte de cima, têm um investimento muito menor. Só que o Fluminense enfrentou hoje um time que é melhor do que ele, que o Fluminense sabe disso, o Flamengo sabe disso. O Fla-Flu aqui no Maracanã mostrou a ordem de um jogo, de um time que tem essas dificuldades em fazer gol, como eu falei, versus um time que nos últimos 5 jogos fez 17 gols e tinha tomado apenas um. Mano Menezes sabia que a forma para ganhar o jogo aqui contra o Flamengo era primordialmente não tomar o primeiro gol, não tomar um gol. E coloca em campo um time, repetindo a escalação que iniciou contra o Vasco, apenas com uma alteração. Ignacio toma a vaga do Thiago Santos. Thiago Santos já entregou gols para o adversário. Então é a hora de tirá-lo e colocar o Ignacio, que não tinha feito uma partida tão boa quanto fez hoje. A verdade é essa. A partida do Ignacio no jogo de hoje foi consideravelmente a sua melhor com a camisa do Fluminense. Barrou todo o ataque da equipe do Flamengo. Quando teve o Thiago Silva como companheiro, isso ficou um pouquinho mais fácil, é bem verdade. O Flamengo não tinha centroavante, era Bruno Henrique por ali por dentro, o que dificultava a própria criação deles. Acabou ficando um jogo estéril. O primeiro tempo foi muito animado, muito fervoroso, muito quente, confusão pra cá, confusão pra lá, e tentativa, lançamento, perigo, torcida do Fluminense cantando muito. Os cerca de 10 mil tricolores que estiveram aqui no Maracanã sobrepuseram sua voz consideravelmente em cima dos em torno ali de 30 e poucos mil flamenguistas, 30 mil, né? Teve 28 mil mais ou menos flamenguistas que estavam aqui no Maracanã. Os jogadores do Fluminense ouviram muito mais, e os jogadores do Flamengo, a torcida do Fluminense cantando. Só que no primeiro tempo a gente não tem chance perigosíssima, não. Vai ter uma chance aqui do Flamengo, mas também nada de muito absurdo. Uma cabeçada do Bruno Henrique que passa perto. Vai ter uma chance do Fluminense uma boa jogada ali do Martinelli e tal, e que o Germancano acaba chutando muito errado de perna esquerda, mas não tem uma chance para os centroavantes, ou melhor, para os atacantes das duas equipes, já que o Flamengo não tinha um centroavante específico. Eram duas equipes que conseguiam criar até chegar no terço final, ali, né, no último parte do campo, mas dali não conseguiam transpor o adversário. Como que apareciam boa parte das chances? Em erros de saída de bola quando cometidos, mas as duas defesas foram boas, tanto o Flamengo com o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Wesley, o Pulgar ali estava com desejo um pouco de mais de bater do que de necessariamente jogar bola, mas enfim, na saída de bola entregaram muito pouco, assim como a equipe do Fluminense também entregou muito pouco. Quando vem a lesão do Alexandre e entra o Ayrton Lucas, o Flamengo começa a ter projeção do lado esquerdo. E aí é onde a gente sente um pouquinho a questão do Riquelme Felipe. Em alguns momentos o Riquelme Felipe não era questão de estar disperso, mas era uma questão de não estar totalmente situado e linkado dentro do jogo para acompanhar a marcação do Ayrton Lucas. As duas partidas do Riquelme Felipe como titular, com os titulares, não foram partidas onde ele teve um super destaque. E beleza, até pode ser assim mesmo. Quando ele pega na bola, ele mostra que ele é diferente, tinha metido um ótimo passe ali pro Canóbio, acabou que o Canóbio não chegou na bola. Mas mostra também que ele ainda tem 17 anos, que ele ainda é muito novo, que ainda vai ter a evoluir, né? A gente pedia ele como titular, até menos pelo que ele fez, porque o que ele fez foi muito chamativo, mas é uma das melhores revelações que eu vi subir no profissional do Fluminense, mas que pro futebol profissional e pro futebol do ano é também porque a gente olha pro banco e vê jogadores como Kevin Serna, que sai do banco como saíram no jogo de hoje, e mais uma vez tiveram o jogo foi um jogo de poucas oportunidades. O Mano Menezes entrou com o objetivo de ter 2, 3 chances no máximo. E não é porque ele não queria criar mais, é porque ele não queria ceder nenhuma pro Flamengo. Acabou que a única chance real que o Fluminense cede pro Flamengo, na verdade cede 2 para ser justo, são chances na reta final do jogo.
quando o cansaço de um time que jogou em Brasília já está um pouco mais, né, um pouco mais aguçado, ele já está um pouco mais forte, enquanto existiu um outro time que também jogou longe do Rio de Janeiro, mas que pôde rodar o seu time. O Fluminense não tinha essa oportunidade de rodar o time. E não tinha oportunidade de rodar o time e por isso cansou no final, mas não tinha oportunidade de rodar o time porque está numa situação muito complicada na tabela. O Fluminense é hoje, consegui desembolar finalmente todo o fone aqui, o Fluminense é hoje só o 8º na tabela. Tá rolando ainda Portuguesa e Madureira, e enfim, eu não sei ele exatamente qual é o resultado. Vou até olhar aqui, vou aproveitar agora nesse momento aqui para poder dar uma olhada no Flash Score. E não só olhar isso, mas vou aproveitar aqui também para poder dar uma olhada aqui, ó, abrindo o Flash Score. Vamos dar uma olhada. Campeonato Carioca tá rolando. Boa Vista e Portuguesa. Eu falei Portuguesa e Madureira, que é o Flash Score, me corrige. Boa Vista tem 1 a menos, abriu o placar e o Anderson Rosa empatou para a Portuguesa. Esse resultado acaba sendo bom para o Fluminense. O Fluminense que está ali na parte de baixo da tabela. Deixa eu abrir aqui as classificações, ó. Boa Vista vai ficando em 9º, Portuguesa vai ficando em 11º. Esse resultado praticamente rebaixa o Bangu, né? O Bangu vai ter muita dificuldade para poder passar. Mas o que interessa é que o Fluminense está em 8º, segue à frente desses dois times. O Madureira amanhã enfrenta quem? Madureira, calendário. Enfrenta o Botafogo. A gente tem que torcer aí provavelmente para uma vitória do Madureira ou um empate, porque a situação ficou muito complexa. E por que eu falei da desconexão? Porque quando a gente termina a rodada e na reta final o Fluminense estava muito cansado e já não estava mais acelerando o jogo, a impressão que dava era o seguinte, que o Fluminense estava se contentando com o empate. E beleza, é normal você estar muito cansado no final do jogo, você ceder um pouco mais para esse cansaço. Só que quando você está sendo eliminado, quando você tem esse sentimento de urgência, meu amigo, você pelo menos tenta, puxa a perna, dá o último fôlego. E pelas entrevistas do Mano Menezes e do Guga, a impressão que o Fluminense não pensa que está eliminado. O Fluminense olha para essa tabela que está aparecendo aqui do lado e acha que tem plenas condições de voltar, porque os times grandes vão trocar pontos ainda em clássicos, etc. E o Fluminense depende apenas dele vencer os seus 2 jogos. Não acho que seja isso. Isso é muito difícil passar com 17 pontos. Vou fazer um vídeo, inclusive, sobre isso para esse domingo. Mas o fato é que o Fluminense fica com 11 em 9 jogos. E o grande problema, só para avisar, tá? Baixa Flashcore, o link tá aqui na descrição. Faz o download de um aplicativo que é muito bom para você ter dados como esses que eu falei aqui sobre os jogos do Fluminense, sobre os jogos de outras equipes, uma vastidão, uma imensidão ali de dados, de estatísticas que tem no aplicativo. O link tá aqui na descrição. Voltando aqui para a questão da tabela. A equipe do Fluminense não está provavelmente, virtualmente eliminada por conta desse jogo contra o Flamengo. A atuação neutralizou o Flamengo, um time forte. Ele está eliminado, ou praticamente eliminada, por conta de outra parte desse jogo contra o Flamengo, a dificuldade de criação. São 9 rodadas onde o maior problema do Fluminense, do Mano Menezes, ou do Marcão / Mano Menezes, é a criação de jogadas. Eu abri isso aqui falando sobre a dificuldade de fazer gols. E não é que a gente tem um centroavante perdendo um monte de gols. O Germancano foi muito criticado no jogo de hoje, mas vamos pensar o seguinte, o Germancano teve uma chance de chutar pro gol de perna esquerda, que não é a perna tradicional dele. Mas ele faz muito gols de esquerda. Show! Se você rolar uma bola e ele estiver de frente, ele vai chutar de que perna? De direita? Então a perna boa é a direita, meu amigo. Então, ele teve uma chance. Você pode condenar o Germancano, dizendo que não era para ter chutado daquele jeito, dizendo que... Não, mas o Germancano tá aqui na volância. Você fala, mas centroavante não tem que estar aqui. Aí você reclama com o técnico. Quando era com o Diniz a gente não reclamava com o técnico, por que agora a gente não vai reclamar com o Mano Menezes, vai reclamar com o Germancano? O Fluminense tem uma dificuldade de pegar a bola e estruturar um ataque com início, meio e fim. Os ataques do Fluminense, as jogadas do Fluminense são baseadas em retomada de posse de bola e saídas rápidas, cortando a parte do início da jogada, da criação, da inspiração para a jogada. Como que o Fluminense cria jogadas? Lançamentos, enfiadas de bola, inversão de jogada. E ok, é uma forma de criar. Mas inversão, por exemplo, normalmente quando você inverte de um lado para o outro, né, esse é o sentido, o lateral domina, ele olha para a área e ele vai ver alguém para cruzar. E o Fuentes estava errando cruzamentos e o Guga estava tendo dificuldade porque não aparecia tanto no campo de ataque, justamente porque estava pensando na questão do Plata atacando por aquele lado, depois o Bruno Henrique atacando por aquele lado. Claro, a saída do Thiago Silva dificulta um pouco a questão da marcação, mas o Freitas entrou bem, a defesa do Fluminense foi bem construída. O Guga fez uma boa partida, o Fuentes fez uma boa partida, a partida do Ignacio é espetacular, o Thiago Silva estava bem até sair, o Fábio faz uma defesa significativamente espetacular no último lance do jogo. Então a gente teve uma defesa, o meio de campo
anulou o meio de campo do Flamengo. O Everton Araújo não conseguia trocar passes com tranquilidade, o Pulgar não conseguia trocar passes com tranquilidade, o Gerson teve que sair do meio para ir para a ponta para poder pegar na bola. Então, o meio de campo do Fluminense foi bem com o Hércules, com o Martinelli e com o John Arias. Só que a visão é sempre na marcação. O Canóbio foi bem segurando o Hércules pela ponta, mas a visão é de marcação. Quando a gente fala do time com a bola no pé, há uma dificuldade de criação. E isso precisa ser resolvido. Por quem? Por mim, não. Pelo Mano Menezes. Ah, mas é porque tá sem o Ganso. Ok. Ninguém duvida do tamanho de um Paulo Henrique Ganso pro Fluminense e o problema que é você extrair um Paulo Henrique Ganso assim. Mas ainda assim, considerando todo o Campeonato Carioca, é muito pouco. O Fluminense não está eliminado porque empatou com o Flamengo, o Fluminense não está eliminado porque ganhou do Vasco e muito menos que perdeu do Botafogo. Fazer 4 pontos em clássico deveria garantir o Fluminense na 4ª posição. O Fluminense está virtualmente eliminado, está encaminhando uma eliminação, por quê? E nem vou falar aqui dos times treinados pelo Marcão, tá? Do 1 ponto em 3 jogos. Vou falar especificamente do empate com Boa Vista, com a gente quase tomando o segundo na reta final, e o empate com Madureira. 4 pontinhos ali naquela conta, a gente hoje teria 15. As 2 vitórias botariam a gente com 21, e a gente estaria totalmente classificado, ainda mais que tiraria pontos também de Boa Vista e de Madureira, que já estão atrás da gente. Então, a eliminação, ela não é por conta dos jogos de Boa Vista e Madureira, ela não é por causa do jogo do Flamengo, a eliminação é porque o time não sabe fazer gols. O time tem dificuldade tremenda de criar chances, e conseguiu isso apenas em cobranças de pênalti, teve mais destaque fazendo 2 gols em cobranças de pênalti. Pode falar, pô, Gabriel, então era pra ter mais pênalti. Era, né? A gente teve pênalti no Canóbio, a gente teve mais pênaltis que poderiam ter sido marcados, eu vou concordar com isso. Agora, também precisamos concordar nesse jogo que o Pulgar era pra ter sido expulso. O Pulgar caçou o John Arias. John Arias que provocou 4 amarelos contra o Vasco. Não teve como jogar hoje porque o Pulgar caçou o John Arias em 3, 4 lances, até que o primeiro amarelo veio pra quem? Pro Arias e pro Pulgar, porque o Arias toma um tapa, vai revidar, e o juiz dá amarelo pros dois, era o motivo perfeito. Isso é uma arbitragem muito ruim do árbitro, tá? Muito ruim. Primeiro Fla-Flu que ele apita e não passou no teste. Tem que voltar a apitar Bangu e Madureira e etc. Sampaio Correia e Friburguense aí de Copa Rio, para poder ver se aprende a apitar jogo um pouquinho mais nervoso e ter tempo para poder reavaliar isso. Mas o fato é que a gente tem chance ainda, eu vou gravar um vídeo só sobre isso. A gente tem ainda, tem como ganhar, tem como se classificar. Mas o cenário ficou muito complicado. Eu achei que faltou na reta final pro time. Eu acho que o time pensou menos como Fluminense dentro do Campeonato Carioca e mais como nós, pelo que nós passamos no início do ano e estamos passando agora. O empate contra o Flamengo é um resultado bom se você olha a história do Fluminense no ano. É um resultado ruim quando você olha para a tabela. O Fluminense poderia ter ganhado esse jogo? Talvez pudesse ter usado um pouquinho mais, mas talvez pudesse ter perdido. E aí a gente iria para crise, confusão e etc. de novo. Não sei se no longo prazo o que esse empate vai representar. No curto prazo, ele representa que o time do Fluminense segue sendo, e provavelmente ao longo do ano vai ser um time bom de defesa, um time bem defensivamente à medida que vai passando o tempo, vai construindo mais alicerces para frear o ataque adversário, porém segue sendo um time limitado, um time que não consegue defender e atacar. Só consegue atacar quando abre mão da defesa. E aí tem jogos muito ruins onde acaba tomando 2 gols, ou como aconteceu especificamente no jogo contra o Botafogo, acaba tendo um lapso de diarreia mental de algum jogador que prejudica a partida. É isso, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, fechando mais uma cobertura de clássico. 3 clássicos já foram, falta Nova Iguaçu semana que vem e Bangu na outra semana. Nesse meio tempo tem jogo aí contra a equipe do Águia de Marabá, talvez depois do Bangu, né? Pra gente ver. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.